ao nosso coração. Aleluias. Lucas capítulo de número 17, versículo 11 até o de número 19, estarei lendo para não perder muito tempo. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam sãos, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 9, ou melhor, não foram 10 os limpos? Onde está os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Amados e queridos, nós estamos diante de um dos textos bem pregados, aleluia, mas como eu costumo falar, a Bíblia, ela se renova a cada manhã. Se nós pregarmos sobre hoje a cura dos 10 leprosos, amanhã de manhã pregarmos a mesma mensagem, de tarde a mesma, de noite a mesma, ela sempre vai renovando, sempre vai trazendo algo novo. Por quê? A Bíblia é diferente de todos os outros livros que nós conhecemos. Nós que estudamos nas escolas, nós estudamos diversos livros, todos eles são iguais, porque foram homens comuns que escreveram. Mas a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável da presença e da glória de Deus. Então, quanto mais você medita na Bíblia, mais você tem algo novo para aprender. Não existe uma pessoa na terra que tem o total conhecimento da Bíblia. Ele pode conhecer ela de Gênesis a Apocalipse, mas não tem o total conhecimento dela. Porque se você ler um versículo hoje, amanhã você vai ler ele de novo, você vai aprender outra coisa, que o Espírito Santo vai lhe trazer a instrução daquilo. Por isso, nessa noite eu quero falar sobre a cura desses 10 leprosos. Deus colocou em meu coração. E nesta noite nós vamos estar estudando, ou melhor, meditando sobre esta passagem. O título da mensagem é: O caminho para deixar as marcas da lepra. Aleluia. Quero falar sobre este título: O caminho para deixar as marcas da lepra. Quando nós observamos este texto, nós vemos aqui que o escritor, o evangelista Lucas, ele deixa algumas coisas muito claras para você deixar marcas que a lepra nos causa. Por que a lepra? A lepra, ela simboliza o pecado. A lepra simboliza o pecado. Na época de Jesus, quem tivesse essa doença era excluído do povo de Israel. Quem tivesse lepra ia para o leprosário, porque ela trazia uma simbologia do pecado. Assim é o pecado na nossa vida. O pecado nos afasta da presença de Deus. Quem tem o pecado, aleluias, o pecado dominante na sua vida, ele não tem desejo de estar na presença dos santos. Ele não tem vontade de estar na casa de Deus, porque o pecado, como a lepra, faz com que nós próprios nos excluímos do meio do povo de Deus. Aleluia. E aí nós vemos o caminho para deixar as marcas da lepra. Primeira coisa que nós observamos no texto: o primeiro caminho é por meio dos obstáculos. Aleluias. Por meio dos obstáculos. Para nós
deixarmos a marca da lepra, tem que ser por meio dos obstáculos. Olha o versículo 12, diz assim: e entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Aleluia. Se você observar o texto, imagine Jesus. Jesus está em um lugar, passando por um lugar, e aí sai 10 leprosos ao encontro dele, mas eles pararam de longe. Eles não se aproximaram do mestre. Por que não se aproximaram? Porque eles conheciam que o sistema israelita não permitia que o leproso se aproximasse de pessoa nenhuma que não estava leprosa. Mas ali eles avistaram Jesus. E aí eles pararam de longe, eles reconheceram que Jesus era diferente, aleluias, das outras pessoas. Mas mesmo assim, eles pararam de longe, porque a lepra, como simboliza o pecado, nos separa do Senhor. E assim eles ficaram de longe, porque havia uma barreira que impedia eles de se aproximar de Jesus, que era a lepra. O pecado é da mesma forma. Ele nos impede de chegar a Deus. Por isso que a Bíblia vai nos dizer, Romanos 3:23, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então o pecado torna-se uma barreira entre nós e Deus. Foi assim com este leproso também, esses 12 leprosos. Então eles não se aproximaram do Senhor Jesus porque eram leprosos. Então precisavam vencer os obstáculos para chegar até Jesus. Eu me lembro daquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos sofrendo com hemorragia. Não podia se aproximar de homem nenhum, porque ali, quando a mulher tinha aqueles dias, ela tinha que se afastar dos seus maridos. Nem em Israel, a cultura de Israel era dessa forma. Imagina uma mulher com 12 anos com hemorragia. Então essa mulher passou momentos difíceis, mas a Bíblia diz que ela gastou todos os seus dinheiros com os médicos, e os médicos nada puderam fazer. Mas ela colocou em seu coração, em direção a quem? O Salvador. Aquele que poderia operar um milagre na vida dela. Mas ela encontrou barreiras. É por isso que nós observamos, meus queridos irmãos, que para deixar a marca do pecado, a marca da lepra, tem que passar pelos obstáculos. Essa mulher teve que passar, ela teve que romper essa barreira, ela teve que vencer a multidão para chegar em Jesus, ela teve que vencer esse costume que as mulheres não podiam se aproximar de ninguém, mas ela teve que vencer. E ela rompeu esse obstáculo e tocou nas vestes, na orla do Senhor Jesus, e recebeu o seu milagre. Aleluia. A Bíblia diz que quando ela toca, Jesus para na hora, porque ela tocou diferente. O toque não foi um toque comum, foi algo incomum que o próprio Jesus sentiu. Diz: algo aconteceu aqui. Eu senti que saiu poder de mim quando alguém me tocou. Jesus procura: quem me tocou? Quem foi que me tocou? Aí os discípulos: mestre, são muitos, todo mundo está te tocando aqui. Não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que saiu poder, virtude, milagre aconteceu. Aleluia. Meus queridos, o importante não é como nós tocamos Jesus. Aleluia. O importante é você tocar Jesus pela fé. E é pela fé que nós tocamos. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Talvez você ainda não sentiu a glória aqui neste lugar, mas toca pela fé no Mestre. Eu tenho certeza que tem virtude para sair dele, tem poder para sair dele. Aleluia. É por meio dos obstáculos que as bênçãos de Deus acontecem na nossa vida. Aqueles 10 leprosos, aleluia, eles tiveram que romper aquele empecilho, aquele impedimento. Segunda coisa, para deixar a marca da lepra, por meio da humilhação. Aleluias.
por meio da humilhação. No versículo de número 13 diz assim: e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Aleluia. Pensa em algo que soa bem no ouvido de Deus. É quando alguém se humilha de verdade. Quando alguém realmente chama a atenção de Deus, é quando há uma humilhação verdadeira. Você pode esperar um milagre certo quando você se humilha de verdade, porque você para Jesus. Jesus se inclina para ouvir o clamor quando você se humilha de verdade. Aqueles 10 leprosos, eles pararam Jesus, porque eles pararam de longe e viram o mestre, mas também eles disseram bem alta voz: mestre, tem misericórdia de nós. Aleluia. Aquilo ali soou no ouvido do mestre. Aleluia. Nós temos que aprender a nos humilhar também diante do mestre, porque todo servo de Cristo precisa de viver debaixo da humilhação de Deus. É tanto que a palavra de Deus diz que nós devemos nos humilhar debaixo da mão potente do Senhor, para que o Senhor venha nos exaltar. Aleluia. Não existe ninguém que seja exaltado que nunca foi humilhado. Aleluia. Todos aqueles que foram exaltados tiveram que se humilhar, porque é assim que a Bíblia nos ensina. É debaixo da mão potente de Deus, é nos humilhando e Deus vai nos exaltando. Aleluia. Onde nós passarmos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, para deixar a marca da lepra, por meio da humilhação também. Terceira coisa, para deixar a marca da lepra, é por meio da fé e da prática da fé também. Aleluias. Lucas 17, o verso 14 diz assim: e eles vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Aleluias. Que interessante. Eu gosto de meditar nesse texto, principalmente quando nós chegamos aqui, porque nós observamos uma fé atuante, uma fé praticante aqui nesse texto. Quando aqueles discípulos chegam, ou melhor, aqueles leprosos chegam diante do mestre, eles rompem barreiras para chegar até Jesus. Eles também se humilham para chamar a atenção de Jesus. E também eles usam de fé para obter algo que eles estavam em busca. Esses homens viviam leprosos, excluídos da sociedade. Com certeza o desejo dos seus corações era serem limpos, eram serem curados. E aí a Bíblia nos diz que eles vão de encontro a Jesus no versículo de número 14, usando a fé. A Bíblia diz que ide e mostrai ao sacerdote. Foi essa palavra que Jesus deu para aqueles homens. Eles chegaram, se apresentaram ao mestre, e aí Jesus diz para ele: olha, vocês vão mostrar aos sacerdotes. Então a ordem do mestre era que eles fossem mostrar ao sacerdote. O que eu acho interessante é que eles não foram curados. Mostrar o que aos sacerdotes? Se eles não foram curados. No costume israelita, aqueles que eram curados da lepra deveriam se apresentar ao sacerdote. Por isso que Jesus diz: vai e mostra o sacerdote. E aí quando Jesus diz: vai e mostra o sacerdote, eles ouviram a palavra do mestre e foram mostrar ao sacerdote, mas não foram curados. A Bíblia diz que eles foram na estrada, no caminho, e no caminho eles perceberam que estavam limpos, curados, restaurados. Aleluia. Por isso que eu acho interessante, porque eles não foram curados no mesmo instante, mas quando eles foram em cima da palavra do mestre, eles receberam a cura lá na frente. Porque muitas das vezes o milagre não acontece na hora. O milagre é na promessa do mestre, é na palavra do mestre. É por isso que aquela viúva recebeu uma palavra do profeta Eliseu e disse assim: olha, vai para a tua casa, pega vasos emprestados a todos os teus vizinhos, entra no teu quarto, na tua casa, fecha a porta e deita azeite em todos os vasos. Aleluia. Ela ouviu a palavra de Eliseu e foi fazer o que ela mandou. Chegou
o milagre dali acontecendo? Porque debaixo da palavra do profeta, aleluia. Tem hora que é preciso você seguir a risca. O profeta diz: olha, entra na tua casa, fecha a porta, tu e teus filhos, e deita o azeite sobre os vasos. E a Bíblia diz que ali foi jorrando azeite, era só uma botija pequena, foi enchendo vasos e vasos e vasos, e não parou até encher todos aqueles vasos, porque estava debaixo da promessa do profeta, aleluia, da palavra do profeta. E um milagre aconteceu naquela casa, algo extraordinário. O mesmo profeta, se eu não estiver enganado, foi Eliseu ou Elias, não me lembro, disse para Naamã: vai e mergulha ali no Rio Jordão 7 vezes, e tu serás limpo ali da lepra. Naamã não quis ir, porque ele diz: não, lá onde eu moro tem rios muito limpos, o Rio Jordão é sujo demais. Mas ele teve que ir em cima da palavra do profeta. Ele diz: é no Rio Jordão, e é 7 vezes. Ele foi lá 7 vezes. A Bíblia diz que na 7ª vez a sua pele saiu como de uma criança, de um bebê, aleluia, porque foi debaixo da palavra profética, aleluia. Por isso, meus queridos, muitas das vezes nós não recebemos o milagre de Deus, porque não cremos mais na palavra profética, não cremos mais que Jesus faz milagre ainda, não cremos mais que Jesus é o mesmo, porque eu estou apresentando aqui um Deus que nunca mudou, um Deus que continua o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o Alfa e o Ômega, a Bíblia diz que Ele é o princípio e o fim, a Bíblia diz que Ele tem todo o poder no céu e na terra, a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão gravados para que possa ouvir, e nem a sua mão ali está encolhida para que não possa salvar. É este Deus que nós estamos apresentando aqui, o Deus que tem, aleluia, o poder, aleluia, em suas mãos. E a Bíblia diz que basta apenas ele liberar uma ordem e o milagre acontece, aleluia. Conforme liberou ali para aquele homem, diz: olha, vai para a tua casa, porque a tua filha já está curada, aleluia. Ele chegou lá e a sua filha estava restaurada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É prática da fé, aleluia. A fé é algo extraordinário que Deus nos deu, mas muitos guardam ela dentro da bainha. A fé não é para ser guardada, a fé é para ser aplicada, a fé é para ser usada, exercida, aleluia. Imagine você, um homem fazendo ali uma roça, uma lavoura. Ele tem que usar foice, tem que usar machado se for grosso, ali os paus, tem que usar facão, então ele tem que usar a sua ferramenta. Assim somos nós, servos do Senhor, tem que usar a ferramenta que é a fé, aleluia. É a fé que move montanhas, aleluia. É a fé que faz o milagre acontecer, é a fé que nos faz diferente, é a fé que mudou a minha história, muda a sua e muda de qualquer um. É a fé responsável por nós estarmos aqui hoje para adoração e louvor do nome do Senhor Jesus. Então esses homens, eles foram ali limpos por meio da fé deles, aleluias. Pessoas que eram ali desprezadas, muitos ali não davam nada por eles, mas foram aqueles que Deus escolheu para operar um milagre, aleluia. Foram eles que foram escolhidos para Deus operar aquele milagre e ser contado ainda, para que venha assim nos trazer fé e edificação, aleluia. Por meio também da adoração, louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós deixarmos a marca da lepra, também é por meio da adoração. Olha o versículo de número 15 e 16 diz: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, aleluia. Então, meus queridos, que interessante, 10 foram curados, só um percebeu que foi limpo, só um. Todos foram curados, mas só um percebeu que estava limpo. Por quê? Porque os outros não foram limpos espiritualmente, só foram fisicamente. Mas aquele que voltou samaritano, ele foi curado fisicamente,
espiritualmente e mentalmente. Aleluia. Então foi o único que percebeu. A percepção dele foi tão boa que ele já saiu gritando, adorando, dando glória ao Senhor, se prostrou diante dele e prestou a ele a honra e a glória como é devido. Aleluia. Então, meus queridos, é algo interessante que para nós deixarmos a marca da lepra, tem que ter adoração em nossos lábios. Aleluia. Não existe pessoas que foram curados, limpos, que não adoram a Deus. Muitas das vezes as pessoas não dão glória, não dão aleluia, não prestam louvor ao Senhor. Parece que é um túmulo a boca. Não podemos ser dessa forma. Nós fomos libertos, fomos transformados, fomos avivados, batizados com o Espírito Santo. E Deus colocou um novo cântico em nossos lábios. Aleluia. Por isso que nós cantamos o hino da vitória. É por isso que a igreja de Cristo é diferente na terra, porque ela é sal e ela é luz. Ela é diferente, ela foi comprada. Aleluia. A presença do Deus Todo-Poderoso reina em nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Por meio da adoração, por último, para nós encerrarmos, para deixar a marca da lepra, por meio também da obediência. Aleluia. Versículo 19 diz assim: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Que palavra esse leproso, ex-leproso, recebeu do mestre. Levanta. Aleluia. Porque ele estava prostrado. Ele estava humilhado na presença do Senhor. E Jesus ainda disse: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Então algo tremendo, meus queridos. Ele não parou ali, não ficou na mesma posição que estava. Ele se levantou, porque não estava mais na dependência de uma enfermidade, na dependência da lepra. Ele estava na dependência agora do Mestre, na dependência de Cristo, na dependência de Jesus. E Jesus diz: levanta e vai. Aleluia. E ele se levantou e foi, conforme disse Jesus. E Jesus disse: olha, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. O que nos mantém salvo é a fé. Se a fé acabar, nós estamos perdidos. É por isso que eu sempre costumo dizer que a fé, ela é sempre crescente, ela nunca deve decrescer, porque uma fé hoje, como diz Paulo, uma fé maior amanhã e outra maior depois. Ela tem sempre que crescer na nossa vida. Ela tem sempre que ser exercida, sempre tem que ser usada e nunca encostada. Aleluia. Por isso que muitas das vezes vai vir situações na nossa vida, na tua vida, que você vai precisar usar fé, você vai precisar usar, porque é Jesus que está dizendo, é Jesus que está providenciando esse momento, porque você precisa crescer na fé, você precisa crescer e só cresce usando. Parada não tem como, é usando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Por isso use, faça como Davi, não esconda ali, aleluia, seu equipamento de guerra. Não, Davi foi para cima do gigante. Eu disse: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ele te entregará a tua cabeça na minha mão. Aleluia. E tu verás que é Deus em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então use o melhor que você tem. É o louvor. Use o melhor que você tem. A adoração. Use o melhor que você tem. Aleluia. A ministração da palavra. Use o melhor que você tem. É oração. Use o melhor que você tem. É consagração. É jejum. Aleluia. É meditação na palavra. Use o melhor. Mas dê o melhor para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo, meus queridos, os abençoe. Que a bênção de Deus, a presença de Deus vem estar sempre em nosso meio. Vamos